relação àquele forms que vocês preencheram sobre as teorias da evolução, né? Nesse forms, vocês tinham que responder, na verdade, definir um grau de aceitação em relação a algumas afirmativas, né? Que vocês poderiam colocar 0 quando vocês discordavam totalmente e 5 quando vocês concordavam totalmente. E do grupo aqui da turma, que são 32 alunos, 22 responderam tal forms, que é um número bom, tá, gente, para nosso objetivo. Antes da gente entender o que as respostas significam, a gente precisa entender como essa amostra, né, é composta do ponto de vista demográfico. Então, basicamente, a gente tem aqui, nesse grupo, um predomínio de pessoas do sexo feminino, né, 68,2%, e aí uma proporção menor das outras possibilidades de gênero que apareceu na amostra, certo? Então, a maior parte, quase 70%, se identificou como do gênero feminino. A idade de vocês, basicamente, é um grupo jovem, né? Então, a maioria, que dá um percentual de mais de 80%, tem entre 17 e 25 anos, né? Aí uma pequena parcela tem idade superior a 26 anos. Se a gente somar o percentual de 26 a 30 e com mais de 40, a gente tem aí menos de 20%, certo? Então, é uma amostra que é constituída principalmente por mulheres e pessoas jovens, certo? Uma outra coisa, em relação à questão da perspectiva religiosa. Para a evolução biológica, pessoal, a questão da religião é um aspecto importante. Por quê? Porque as religiões, elas têm como fundamento, né, filosófico, o fixismo, que é justamente um pensamento antievolutivo. Então, dependendo da amostra, a gente pode ter uma tendência a ter uma maior ou menor aceitação por afirmativas que tratem a questão da evolução na perspectiva científica, né? Só que a amostra de vocês tem um viés interessante, que é o fato de ter um grande número de pessoas agnósticas. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente tem um percentual tão alto de agnósticos. Os agnósticos, eles são classificados como pessoas que não desacreditam na existência de entidades, mas precisaria ter alguma prova mais concreta de que elas existem de fato, né? E se a gente somar o número de agnósticos e ateus, que também é um número bem alto, tá, gente? Apesar que na biologia é comum ter ateu, tá? Mas não tanto no começo do curso. Geralmente as pessoas vão se tornando ateias ao longo do curso, tá? Aqui vocês têm mais de 50% da turma é agnóstico ou ateia. Então isso significa demais, tá? Tem uma proporção alta de católicos cristãos, e isso é esperado, tá? A gente, aqui no país, a proporção de católicos cristãos é muito alta. E aí de outras denominações e espírita também tem um percentual alto, se a gente soma todo o resto de opção, deu 22,7%. E 4,5% para espírita. Por que o espírita também apareceu aqui nessa distribuição? Porque tinha várias opções que vocês podiam sinalizar, né? As outras opções todas deu 22,7%, somando todas elas. E aí o espiritismo seria a segunda religião mais frequente, que também é bastante esperado, considerando que a gente está falando de uma amostra que tem muita gente de Uberaba, e eu não sei se vocês sabem que Uberaba é a cidade, se eu não me engano, do mundo que tem maior número de espíritas, proporção de espíritas. Se eu não me engano, tá? A proporção com o Brasil, assim, é absurda a diferença com o resto do país. Tem a ver com o Chico Xavier, né? Então tem a ver com a história aqui da cidade. Bom, aí, pessoal, uma questão importante aqui. Naquelas perguntas, a gente consegue inferir alguns paradigmas evolutivos ou não em debate. Então, um deles é o evolucionismo estrito, que tem a ver com a perspectiva da teoria evolutiva, ou seja, que as espécies, né, mudam ao longo do tempo a partir da ação de processos naturais e sem a intervenção de qualquer entidade divina aí no processo. Existe uma outra perspectiva, que é o design inteligente, que propõe que a evolução ocorre segundo os processos que a ciência descreveu, mas que essa ocorrência ela é manipulada por entidades, né, guiada, arquitetada por entidades, né? Também tem a perspectiva que toda a forma de vida na Terra foi criada por uma entidade. Eu estou usando o termo entidade, pessoal, porque cada religião
vai denominar essa entidade por uma nomenclatura. Então, alguns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Jesus Cristo, outros vão chamar de Alá, outros vão chamar de Buda, mas de qualquer forma, as religiões elas têm essa perspectiva criacionista para a origem da vida. E uma outra perspectiva que tem uma ligação direta com o criacionismo, mas não necessariamente todo fixismo é criacionista, tá? Todo criacionismo é fixista, mas nem todo fixismo é criacionista. Basicamente, na perspectiva do fixismo, a proposta é que todas as espécies que existem hoje sempre existiram dessa forma, né? Que não teve nada de processo aqui que produziu mudanças, tá? E aí aquelas afirmativas, elas retomam um desses 4 paradigmas, certo? A primeira pergunta, né, que falava o seguinte: a evolução biológica é só uma teoria? Só lembrando que a gente discutiu isso depois, né, que vocês tinham respondido. Achei interessante que 72,7% assinalaram zero, ou seja, discordância total. Então, apesar de vocês estarem no segundo período, você já tem uma percepção bastante ampla de que usar a ideia de só para uma teoria não é um argumento que é real. Ele é uma falácia. Porque as teorias elas não têm como ter a palavra só associada. O que acontece é que quando as pessoas trazem essa afirmação que a evolução biológica é só uma teoria, elas atribuem à evolução biológica um caráter especulativo e hipotético. Por isso que utiliza essa ideia de que é só uma teoria. A teoria evolutiva é uma teoria porque ela foi construída a partir do acúmulo de conhecimentos e evidências e coleta de dados e generalizações que permitiram que ela fosse proposta, né? Então, realmente, pensando na perspectiva científica, essa afirmativa aí ela é totalmente equivocada. De qualquer maneira, alguns alunos ainda colocaram um grau de concordância, mas vejam que nenhum colocou 4 ou 5. Então, teve um pequeno grupo, né, que corresponde a mais ou menos 1/4 do tamanho da amostra, que assinalaram 1, 2 ou 3, né, grau de concordância, só lembrando que o máximo era 5. Então, esse aspecto aqui de ter bastante diagnóstico ateu, que foi o que me surpreendeu para a amostra, eu falei que era o viés, tá, gente? Agora, a afirmativa. Todos os seres vivos compartilham ancestral comum. Pessoal, uma das premissas mais importantes da teoria evolutiva é que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. E que organismos aparentados apresentam um ancestral comum em algum momento da sua história evolutiva, da sua linhagem evolutiva. Então, a ideia de ancestralidade comum, ela é fundamental para que a gente chama de evolução biológica hoje. E é interessante que 72,7% assinalou um nível de concordância de 5, né, que todos os seres vivos, eles compartilham ancestral comum. E aí tem uma proporção menor dos níveis 4, 3, 2 e 1, e ninguém assinalou nível 0. Então, pelo menos uma percepção, por menor que seja, né, tem pelo menos um grau mínimo de concordância, o grupo aqui tem, né? Então, assim, a maior parte concorda com essa questão, que é um dos, digamos assim, um dos pilares da teoria evolutiva, tá? É a existência de ancestralidade comum. Tanto é que tudo que nós vamos discutir é a partir dessa ideia de que existem ancestrais comuns e a partir da evolução vai havendo a diversificação das espécies, né? Talvez seja o conceito unificador da biologia evolutiva, tá? A aceitação do ancestral comum. Basicamente, qualquer estudo na área de biologia evolutiva, a gente, de alguma forma, tenta identificar algum ancestral comum. Seja um ancestral comum mais antigo, seja um ancestral comum de uma população, né? Então, é um aspecto muito importante da teoria evolutiva. Agora, pensando na questão de processos naturais versus ação divina, né? Então, tinha uma afirmativa que era a seguinte: os seres humanos evoluíram a partir de processos naturais sem a ação de Deus. Então, vejam que essa é uma definição bem de evolução no sentido estreito, né? E aqui o grupo que respondeu, 68,2% concordaram com isso, né? E vejam que ninguém acabou assinalando teve um grupo que assinalou 0, né? 13,6%, né? E aí um grupo que teve 3. Essa pergunta foi interessante, porque
Teve uma grande parte da turma que respondeu que concordam, né, que a evolução acontece no intermédio de Deus. Não se esqueça que é uma amostra que tem bastante agnóstico e ateu, portanto, é esperado uma resposta desse tipo. Mas acho que teve os que não concordaram 100%, ficaram divididos em uma concordância no meio, que é o 3, ou zero concordância, que é o 0. Né? Então, essa é uma questão interessante aqui também do resultado. E aí a outra afirmativa é uma afirmativa que tem uma ligação direta com o criacionismo, tá? Então, a vida na Terra foi criada por Deus ou outra entidade, e aí metade de vocês discorda completamente, e aí você tem diferentes níveis de concordância, né? E aí, nível 5 tem um número de 18,2%. Mas vejam que metade da turma discorda completamente de que a vida foi criada por Deus. E a outra metade oscila entre uma aceitação muito grande dessa ideia ou uma recusa grande dessa ideia. Certo? Só lembrando, a amostra é composta por muitas pessoas ateias e agnósticas. Em semestres anteriores, geralmente o percentual é bem diferente desse, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem os dados. Agora, pensando no paradigma do design inteligente. A afirmativa que faz referência ao design inteligente é essa aqui. Os seres humanos se desenvolveram a partir de formas menos evoluídas, mas com Deus guiando o processo, que é bem a perspectiva teórica, conceitual, né, do design inteligente. E aí vejam que o nível de discordância é igual ao da questão anterior, que é do criacionismo. Porque o design inteligente, por mais que ele tente trazer uma fisionomia científica, ele não deixa de ser uma perspectiva criacionista, tá, gente? Ele não deixa. E aí vejam que basicamente o resultado foi praticamente o mesmo. A questão é que na perspectiva, na afirmativa que ela é criacionista, que aí não tem nem esse flerte com a ciência, tem um maior número de pessoas que concordam do que aqui no caso do design inteligente. Talvez porque a ideia da ciência ela pode afastar algumas pessoas que são muito religiosas, né, dentro desse contexto aqui. Pensando que é o contexto de criação das formas de vida, tá, gente? Então, que acaba influindo, dependendo da crença que a gente tem, isso pode interferir muito na nossa forma de enxergar, né, de entender esse processo. Certo? E aí a última, eu acho que essa aqui já é a última. A última afirmativa, ela é uma afirmativa que faz uma relação direta com o paradigma fixista. E aí vejam, a afirmativa é a seguinte: todas as formas de vida conhecidas existem desde os tempos remotos. Então essa é uma afirmativa fixista. Que vocês discordam, 54,5% de vocês discordam, e aí tem uma variação para os outros níveis, mas o nível 3, que é o neutro, né, que não é nem para cá nem para lá, teve também um percentual grande. Então a maioria daqui não aceita a ideia do fixismo para a evolução biológica, mas tem um grupo também que tem uma considerável representação aqui, que fica no meio termo, tá? Certo. Tá, só uma síntese final aqui. No caso da evolução biológica, o pensamento sobre a evolução biológica, tem um forte, o grupo aqui tem um forte alicerce secular, tá? Essa expressão secular, ela é usada para essa perspectiva voltada para uma percepção da natureza ou da ciência, tá? Então se utiliza muito esse termo, secular. Algumas religiões até atribuem as pessoas que não são daquela região como pessoas seculares, tá? Que tem a ver com essas que são pessoas do mundo. Mas na verdade a perspectiva filosófica do secular tem a ver com essa questão do vínculo com processos naturais e com a ciência. Isso é explicado pelo alto índice de diagnósticos aqui na turma, né? Há um aspecto também importante, que apesar de vocês estarem no segundo período, vocês têm um rigor científico em relação a algumas ideias da biologia, como é o caso do ancestral comum, que aqui tem um grande número de pessoas que aceitam essa ideia. Né? E pensando nas afirmativas que tendenciavam para o criacionismo ou para o design inteligente, a maioria de vocês acabou optando por alternativas que rejeitavam essas perspectivas, indicando que é um grupo cujo a percepção está muito mais voltada para o científico do que para o sobrenatural, certo?
Tudo isso aqui que eu falei, pessoal, é só uma frasezinha para dar um tchan aqui. A ciência não apenas descreve a natureza, ela molda a nossa versão, nossa visão do lugar no universo, certo?